Sr. Estado de Estado Pedro Dias, obrigado por ter aceitado este convite da Renascença para esta entrevista. Há 100 dias assumiu, entre outros compromissos, o de construir um plano para o desporto e de rever legislação estruturante neste setor. Quer dizer-me em que ponto está a execução destas duas tarefas? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, esse é um dos compromissos, mas acho que era importante, antes de me referir ao plano, focarmos naquilo que são os quatro objetivos principais que o Governo incluiu no programa de Governo na área do desporto para a legislatura. Estamos a falar do aumento da prática desportiva da população portuguesa, analisando aquilo que são os indicadores. Temos uma métrica que é atualizada com regularidade, que é o Eurobarómetro, e que nos permite aferir como é que está a população portuguesa em termos de prática desportiva, e nós temos indicadores muito baixos de prática desportiva, e esse é um dos objetivos para a legislatura. Diminuir aquilo que é o número de participantes masculinos e femininas, a diferença que existe, que é significativa, e tentar, desta forma, aumentar a oferta de prática desportiva feminina e aproximá-la da prática masculina. O tema dos indicadores em termos de financiamento, temos os dados do Eurobarómetro que permitem aos países da União Europeia compararem aquilo que são os investimentos feitos na área do desporto de cada um dos países, e um dos compromissos foi de aproximar, em termos de financiamento, o desporto em Portugal daquilo que é a média da União Europeia. As métricas são normalmente avaliadas e comparadas com o produto interno bruto. Um último que está relacionado com indicadores que nós analisamos com alguma preocupação, que nos evidenciam os mais recentes estudos da Organização Mundial de Saúde, através de um relatório COSI que está publicado pelo nosso Ministério da Saúde, que evidencia que 1 em cada 3 crianças em Portugal tem excesso de peso ou obesidade. Ou seja, isto são estes os 4 objetivos estratégicos que nós temos, e para conseguirmos cumprir esses objetivos, vamos apresentar um plano até ao final do ano, um plano que visa essencialmente integrar todas as áreas do Governo, todos os stakeholders, e alinhar-nos por estes 4 objetivos. Esse plano está em marcha. Já está em marcha, já criamos um grupo restrito que está criado. Tivemos já uma reunião interministerial com todos os ministérios do Governo, onde foram apresentadas aquilo que são a metodologia e o fluxograma deste plano. Vamos reunir muito brevemente também o Conselho Nacional de Desporto e iniciar um conjunto de trabalhos que já estão efetuados em termos de análise de benchmarking, de caracterização da situação desportiva, um trabalho preparatório que é necessário fazer para depois iniciarmos aquilo que são as questões mais específicas com os stakeholders. Por isso, isto mexe também com a questão da legislação estruturante de que eu estava a falar? Sim, temos neste momento, que é um momento de reflexão, de participação, e naturalmente que os stakeholders, os principais agentes desportivos, vão ser convocados para participar, para dar o seu contributo, e naturalmente que nós temos, além dos contributos que já tínhamos integrados na pasta de transição, que foi deixada pelo anterior governo, havia um conjunto de compromissos que já tinham sido assumidos em termos de legislação, de fazer a revisão da legislação estruturante, porque tínhamos este compromisso para cumprir, de apresentar um plano a longo termo, 3 ciclos olímpicos. Em linguagem desportiva, custou-lhe muito levantar os pesos deixados pelo último governo, ou não? Não, acho que ainda não tivemos tempo para levantar pesos. Esse tempo ainda virá. Nesta fase estamos todos a preparar. É importante esta caracterização, é importante nós termos um conjunto de informação fiável que nos permita analisar e caracterizar a situação de uma forma que nos ajude a apontar caminhos e a traçarmos um caminho e isso que seja aplica-se diferente. também à questão do mecenato desportivo, que foi outro dos seus compromissos assumidos há uma Sim. centena de dias. Que medidas concretas é que tenciona aplicar nesta área? O mecenato, ele existe. A lei enquadra o mecenato desportivo, cultural,
E aquilo que, essencialmente, os agentes desportivos nos referem é que, apesar de nós termos anualmente emitido algumas dezenas de declarações para que sejam utilizadas por coletividades para beneficiar dos benefícios que estão, para usufruir dos benefícios que estão previstos na lei, nós, essas dezenas de coletividades comparadas com os milhares de clubes que nós temos no nosso país, naturalmente que são uma percentagem baixa. Aquilo que nos é referido pelos agentes esportivos é que gostariam de ter uma legislação mais atrativa e que fosse um pouco mais robusta para a captação de parceiros comerciais privados que ajudem naturalmente a aumentar a capacidade de receita que os clubes têm. Isso passa por mais benefícios fiscais, por exemplo? Poderá não ser só benefícios fiscais, mas passa por um conjunto de medidas que permitam atrair mais o investimento privado para a esfera do desporto. Mas são medidas com impacto orçamental ou não? Não, há sempre impacto. Estas medidas têm sempre impacto. E, naturalmente, que quando estamos a falar de medidas que estão já em vigor, ou seja, legislação que está em vigor, ela precisa de ser analisada e alterada. E ao alterarmos legislação que essencialmente visa proporcionar a quem investe em determinadas áreas, seja na cultura ou no desporto, tenha algum benefício, naturalmente que tem impacto orçamental, não é? Já vamos à questão dos números do orçamento. Queria fazer-lhe uma pergunta mais genérica. Na campanha eleitoral, o desporto passou-se um bocadinho ao lado. Não me lembro de ouvir falar muito de desporto e o próprio programa dos partidos, diferentes programas, não eram, digamos, muito substantivos nesta área. Não é uma prioridade da classe política, uma preocupação da classe política, do seu ponto de vista? O que eu posso falar é do atual governo. O Primeiro-Ministro, na primeira intervenção na Assembleia da República, teve referências ao desporto. O Primeiro-Ministro, 15 dias depois de tomar posse, esteve num evento em Espinho, com atletas, e teve uma intervenção de aproximadamente 30 minutos a falar de desporto. Não era normal termos esse nível de intervenção ao nível do Primeiro-Ministro. São sinais. O Ministro dos Assuntos Parlamentares, que é o Ministro que tutela o desporto, também o tem feito assiduamente, não só em termos de presenças. Eu referi há pouco, tivemos uma reunião interministerial para tratar do tema do plano, que foi naturalmente liderada pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares. Penso que, neste momento, os sinais que estão a ser dados à família do desporto é que há aqui um compromisso político forte e que nós temos que robustecer aquilo que algumas pessoas referem de uma forma assídua, que tem a ver com aquilo que é o reconhecimento social que o desporto, no nosso ponto de vista, merece e, em alguns aspectos, algumas pessoas acham que não temos, ou seja, que a sociedade não tem dado um merecido reconhecimento ao desporto. Por isso é esse caminho que deve ser feito. Se achamos que não estamos a ter esse reconhecimento, penso que é do lado do desporto que nós temos que melhorar aquilo que estamos a fazer para merecer um reconhecimento social mais positivo. O orçamento para o desporto este ano, de 2024, se não estou em erro e corrija-me se estiver errado, por favor, julgo que rondava os 50 milhões de euros, mais qualquer coisa. A execução orçamental está dentro do previsto? Não, o orçamento que é que se perspectiva até ao fim do ano? O valor... vamos lá ver. Eu tenho dito isto assiduamente. O Estado são não só o Instituto Português de Desporto e da Juventude, a Secretaria de Estado de Desporto, o Ministério dos Assuntos Parlamentares, são também, por exemplo, todas as autarquias que são os representantes da política descentralizada do Estado nos territórios. E eles também fazem um investimento significativo no desporto. Aquilo que me refere é o valor que está inscrito no Orçamento de Estado relativamente ao Instituto Português de Desportos e da Juventude, que é um valor dessa dimensão, mas o investimento que é feito no desporto anualmente, naturalmente, que é superior a isso.
Mas E, naturalmente portanto, que extravasa, digamos, que o controle do governo, portanto, ao nível das autarquias, não é possível perceber como é que está a ser essa questão sim, nesta altura. é possível porque anualmente é publicado um relatório hum, pelas autarquias, pela Associação Nacional de Municípios, que está consolidado. Inclusive, os dados que eu referenciei relativamente ao investimento do desporto, que são publicados pelo Eurobarómetro, referem e comparam aquilo que é o investimento nos serviços de desporto dos diversos países, comparado com o produto interno bruto. Por isso, há valores que estão perfeitamente identificados, contudo, há aqui um aspecto que é um dos compromissos também do atual governo, que é importante manter ou reativar, que é a conta satélite de desporto, que é um espaço que nos permite aferir com maior exatidão aquilo que é o impacto económico que o desporto tem na nossa sociedade. Tivemos a última atualização, penso que terá sido em 2014, com os dados 14 a 16, com os dados relativos ao ano de 2011 e 12. Desde essa altura, já há cerca de uma década, em que não temos essa informação atualizada e é necessária a todos os níveis para podermos tomar decisões mais sustentadas. Já tem números para 2025, Sr. Secretário? Estamos, neste momento, como é público, todos os ministérios estão-se a preparar para as reuniões de orçamento com o Ministério das Finanças. Mas já tem um número na sua cabeça? Estamos a construir. Vamos ter um aumento relativamente a 2024? Neste momento não tenho números porque não chegamos ainda à fase da negociação, mas naturalmente que todos temos expectativa. Eu acho que os 17 ministros que se sentam no Conselho de Ministros, todos têm expectativa de aumentar o seu orçamento e olham todos para o seu Ministro das Finanças com uma grande expectativa. E naturalmente que o Ministro dos Assuntos Parlamentares também terá essa expectativa. Falando de desporto escolar, o que deve melhorar no desporto escolar? Não deve a escola, por exemplo, valorizar o desempenho desportivo daqueles milhares de atletas que, não tendo o estatuto de alta competição, se entregam ao desporto e tantas vezes têm dificuldade em compatibilizar a prática desportiva com os horários escolares, etc. Como é que isso pode ser articulado de uma outra forma que valorize esse desempenho exterior à escola, mas que no fundo é um desempenho formativo e falo nomeadamente, por exemplo, dos clubes formadores, não é? É um excelente tema, o desporto na escola, escola e ensino superior, vamos considerar o desporto na escola ambos, é um espaço de excelência para contribuir para aquilo que é um dos principais objetivos que já referi, que é o aumento do número de praticantes desportivos no nosso país. Por vezes nós não nos focamos naquilo que é essencial. Eu acho que a escola tem todas as condições para poder ser um elemento a contribuir decisivamente para a iniciação à prática desportiva, pelo ambiente de excelência que tem, pelos recursos técnicos qualificados que tem, os professores, pelas instalações desportivas que dispõe. Há aqui um contexto de excelência que nós devemos privilegiar. De uma forma articulada, mera coincidência, hoje mesmo de manhã, às 8h30, tivemos uma reunião com o Ministério da Educação, com a participação do Diretor-Geral da Educação, dos responsáveis de desporto na escola, e onde articulamos aquilo que são os princípios e os objetivos que devem estar subjacentes à atividade e à oferta de prática desportiva na escola, tendo em atenção aquilo que são estes objetivos principais do Governo. A escola pode, no nosso ponto de vista, dar aqui um contributo muito relevante, aumentando a oferta de prática desportiva para crianças que neste momento não são ativas e que não têm espaço em contexto de clube para poder praticar desporto, como prioridade. Os que já estão enquadrados, os que já estão em clubes, está há sensivelmente 7 anos a decorrer um programa, que é um programa extraordinário, denominado as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, que tem neste momento mais de 1.300 alunos, que são alunos que se destacam em termos daquilo que é a sua performance desportiva, nas várias modalidades, penso que são mais de 35 modalidades, que ao longo do ano letivo têm um conjunto
de apoios que lhes permitem fazer essa compatibilização de uma carreira dual, de uma carreira dupla, em termos daquilo que é a atividade académica e a atividade desportiva. Este programa é um programa de referência, tem sido evidenciado como exemplo de boas práticas em termos internacionais e que, em boa hora, foi alargado em termos de um programa piloto ao ensino superior que terá início este ano letivo, 24-25, onde vamos ter 6 instituições de ensino superior, as universidades do Minho, do Porto, de Coimbra, Aveiro, Politécnico de Santarém e o Politécnico de Leiria, que firmaram um convênio com o Governo no sentido de implementar a extensão do programa da ZOAR, que está a decorrer ao ensino superior, o que será mais um apoio relevante para os atletas de alto rendimento poderem compatibilizar a carreira desportiva com a académica. Vamos àquilo que tem sido um dos temas das últimas semanas, da questão da lei da imigração e do impacto que teve na inscrição de atletas em várias modalidades, nomeadamente o futebol. Já disse publicamente que os clubes sabem o que têm a fazer para que não haja constrangimentos à chegada de atletas estrangeiros. Eu gostava que detalhasse um pouco mais esta sua declaração. Sim. A alteração legislativa que enquadra este tema é relativamente recente, do mês de junho, e aquilo que fez foi terminar aquilo que era uma possibilidade que estava prevista na lei, que era a manifestação de interesse. Ou seja, esta situação estava prevista nomeadamente para cidadãos que entravam no nosso país, nomeadamente oriundos de países que não requeriam visto para estadas de curta duração, ou seja, as pessoas vinham com visto de curta duração ou para turismo ou para visitar familiares e se decidissem, depois de cá estar, permanecer no território nacional e arranjar uma atividade profissional, o mecanismo da manifestação de interesses que existia permitia-lhes fazer o registro e depois desencadear o processo. Ao terminar a manifestação de interesses, que é importante referir que éramos o único país na Europa que tinha esta possibilidade e, como sabem, é público, houve necessidade para regular o sistema de imigração de terminar a manifestação de interesses, porque estava a ser um aspecto em termos de entrada de imigrantes na Europa. Portugal estava a ser uma porta que estava a ser utilizada através da manifestação de interesses, então a decisão foi naturalmente para regular esta situação, terminar com essa possibilidade. O que é que altera? As pessoas que vinham desses países em que vinham com a isenção de visto necessitam de trazer um visto de procura de trabalho se pretendem vir trabalhar. Não significa que elas tenham necessariamente vir logo com o visto de trabalho, porque se eventualmente vêm à procura de trabalho ou vêm fazer teste ou vêm fazer exames médicos para depois, no desporto, poderem firmar um contrato, aquilo que vai acontecer é que nesses países que não estão isentos de visto ou, neste caso, precisam de vir com o visto de procura de trabalho. Esse visto de procura de trabalho, ou de trabalho, se quisermos, que está a impactar, nomeadamente no futebol e nas inscrições de jogadores. Em todas as modalidades. No desporto. Aquilo que foi transmitido já às federações, a todas as federações das modalidades coletivas, aquelas que nos sinalizaram dificuldades, já houve uma reunião com o Governo, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Presidência do Conselho de Ministros e o Ministério dos Assuntos Parlamentares com a Secretaria de Estado do Desporto, onde lhes foi transmitido aquilo que está a ser feito, o procedimento que deve ser adotado, os cuidados que devem ter a partir deste momento. Havia algumas situações que já estavam, ou seja, decorrentes de pessoas que chegaram antes da entrada em vigor desta nova lei e que o Governo está a solucionar. Por isso, isto é uma questão... Mas esclareça-me, há aqui algum mecanismo especial que se aplica às federações desportivas e também aos clubes profissionais de futebol, à Liga de Clubes? Os mecanismos que estão previstos na lei são os que são acionados. Aquilo que o Governo tem feito
e já o comunicou às federações, é que sempre que houver situações, porque são situações excepcionais, estamos a falar de países, a maioria dos países dos estrangeiros que temos a praticar desporto em regime profissional, atenção que estamos apenas a referir-nos para aqueles que vêm praticar desporto de forma profissional. Se excluirmos os países de língua portuguesa, Brasil, Angola, ou seja, que são um número muito significativo de praticantes, estamos-nos a reduzir um número que não é demasiadamente elevado de pessoas que poderão vir nessas condições. O timing, como sabemos que é um tema muito específico, o desporto tem esta especificidade, aquilo que foi transmitido foi que, naturalmente, esses temas serão sinalizados pelas federações desportivas ao Governo e nós, naturalmente, iremos ter isso em consideração, atendendo à especificidade do desporto. Desculpe-me a insistência no tema. Ainda há poucas horas ouvimos aqui na Renascença um presidente de um clube profissional de futebol dizer que tem vários atletas no Brasil à espera de visto para conseguir vir entrar para Portugal para ficarem ao serviço desse clube. O prazo de inscrições de atletas começou no dia 1 de julho, termina no final do mês de agosto. Certo. O dirigente deste clube e de outros clubes profissionais em Portugal receiam que, ainda que as inscrições deem entrada na Liga no prazo limite até 31 de agosto, que depois não há visto e estes atletas, na melhor das hipóteses, só poderão começar a jogar futebol em janeiro. E entretanto, estão a pagar salários a estes atletas contratados, não é? Isso não funciona dessa forma. Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de atletas oriundos de países de língua portuguesa. Estamos a criar, no meu ponto de vista, um problema onde ele não existe. Pronto. Porque não houve nenhuma alteração relativamente ao passado. A única alteração que existe é terminou a manifestação de interesses. Ao terminar a manifestação de interesses, por exemplo, este caso concreto dos jogadores brasileiros, eles, quando chegarem a Portugal, têm um regime alargado que lhes permite, ou seja, são países de língua portuguesa, existe um regime que já existia no passado, através de um contrato, de um acordo que existia entre a Federação de Futebol com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, que permitia, a esses casos, solicitar autorização de residência sem necessidade de concessão de visto consular prévio para a entrada. Para o efeito, no caso dos jogadores brasileiros, como está a referir. Por isso, é isso que também está a ser tratado, porque isso está previsto na lei e é isso que que está a ser preparado. Por isso, às vezes, ao generalizarmos estes temas, caímos neste tipo de situações. Estava a particularizar. Não, brasileiros, estamos a falar de brasileiros, por isso, esse tema não existe com os brasileiros. Por isso, a questão que reside e só apenas naqueles que necessitam de visto para entrada no nosso país, se o fizerem com visto turista, e essa informação já foi transmitida às federações, o visto que eles têm que trazer é o visto adequado, que é o visto de procura de trabalho. Ou o visto de trabalho, no caso de, eventualmente, já terem todas as situações regularizadas entre clubes. Por isso, eu acho que estamos a fazer aqui uma tempestade num copo d'água. Não há necessidade nenhuma, no meu ponto de vista, estamos a criar aqui um alarme social que não há necessidade. Ou seja, aquilo que há necessidade... Estão preocupados, porque os clubes insistem que o problema não está resolvido. O problema não está resolvido por esses clubes neste momento, porque as pessoas não vieram com o visto adequado. Ok? Por isso, o que as federações já sabem é que todos os jogadores que vierem dos que necessitam de visto para entrar no nosso país, se trouxerem o visto de procura de trabalho, podem de imediato, chegando a Portugal e firmando um contrato de trabalho, solicitar autorização de residência. Em todo caso, nas embaixadas dos consulados, enfim, às vezes obter um visto, sim, em fila de espera não é fácil. Não? É evidente, mas aquilo que foi já por escrito transmitido às federações é que existem mecanismos para estes casos particulares, que as federações têm canais de comunicação com o Governo para resolver isso. Como Secretário de Estado do Desporto, tinha a noção do impacto que isto ia ter, que esta situação concreta iria ter? Alertou os seus colegas de governo, dos nossos estrangeiros, etc., para a possibilidade de criar aqui um problema nesta área? Eu acho que já percebeu que a única questão que está aqui em causa é a manifestação de interesse. E a manifestação de interesse, o Governo tinha decidido que tinha que terminá-la. Por isso, independentemente do impacto que tivesse. É um não assunto. O impacto que tem neste momento é encontrar soluções
para, nestes casos particulares e específicos, que têm o desporto, têm janelas de inscrição, ajudar os clubes a resolver os problemas. Ainda no plano do futebol, assistimos frequentemente a alusões de que este ou aquele clube contorna, enfim, a forma de comprovar os pagamentos à Segurança Social, à Administração Tributária. Há algum tipo de incremento legal que se possa fazer nesta área para contornar esta situação, ou acha que estamos bem como estamos? Não percebi a questão. A pergunta é esta. Há alusões de que, nomeadamente ao nível da Liga de Clubes, há clubes que conseguem, enfim, mascarar as contribuições para a Segurança Social, para a Administração Tributária e tal, e contornam essas situações para continuarem a desenvolver a sua atividade normalmente. Eu acho que isso não podem fazer, não é? Os regulamentos não o permitem. São documentos oficiais, ou seja, ou têm a situação em dia ou não têm a situação em dia. Por isso, acho que isso é uma não questão. E a mobilidade das sociedades anónimas desportivas? Por exemplo, tivemos uma SAD que estava em Vila Franca de Xira, hoje em dia está na Vila das Aves. Podemos imaginar um dia uma SAD de Vitória de Setúbal, no norte do país, como é que há alguma necessidade de regular este tipo de matérias? Ou acha que aqui é o mercado simplesmente a funcionar? Não. O mercado está a funcionar com muita criatividade, não é? Percebemos isso. Necessita de uma reflexão, e eu parece-me que sim. E eu penso que este tema das sociedades anónimas desportivas foi criado no momento em que foram criadas as competições profissionais e tinha esse objetivo. Quando extravasamos esse objetivo, há necessidade naturalmente de analisar os impactos e perceber se era esse o caminho, e não me parece, não é? Se era esse o caminho que queríamos para a criação das sociedades anónimas desportivas. E, portanto, é aqui uma matéria que poderá eventualmente requerer intervenção do ponto de vista legislativo. Sem dúvida. Vêm os Jogos Olímpicos, há um contrato de programa assinado entre o IPDJ, o Comitê Olímpico, em articulação com as federações, que aponta pelo menos para 4 posições de pódio e 15 diplomas. Que expectativas tem para os Jogos de Paris, Sr. Secretário de Estado? Quando nós queremos ser o primeiro, segundo ou terceiro melhor do mundo, em qualquer área ou qualquer setor da nossa sociedade, eu acho que estamos naturalmente a colocar a fasquia bem cá em cima. Eu diria que nós não temos muitos setores da nossa atividade em que Portugal esteja nesse patamar. Mas no desporto, nós estamos sempre a colocar a fasquia nesse patamar. Muitas vezes. Eu diria que aquilo que os nossos atletas necessitam, neste momento, ou seja, estamos num final de ciclo de 4 anos de preparação para os Jogos Olímpicos, em que o foco deles foi, em primeiro lugar, qualificarem-se para participar naquilo que é cada vez mais uma prova de excelência muito seletiva. Dos cerca de 166 atletas que iniciaram o ciclo olímpico, em termos de preparação, que integraram a preparação olímpica, 73 chegaram aos Jogos. 37 mulheres, 36 homens. Pela primeira vez vamos ter mais mulheres na delegação portuguesa do que homens. Desses, existindo 4 patamares em termos do programa de preparação olímpica, no mais alto patamar, que é aquele que, em termos de expectativas, pelos resultados desportivos recentes em campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa, nós temos 11 atletas que integram esse lote. Por isso, as expectativas é que dentro deste lote de 11 atletas, que são aqueles que, pelos resultados desportivos em campeonatos do mundo e da Europa, ou seja, estamos a falar de medalhas, são atletas que conquistaram medalhas em europeus ou mundiais, são os que estão no primeiro nível competitivo de medalhado. Estamos a falar do Pedro Pimenta, do Fernando Pimenta, estamos a falar do Pedro Pablo Pichardo, estamos a falar do João Ribeiro, do Messias Batista, do Yuri Leitão no ciclismo, da Maria Martins no ciclismo, da Bárbara Timo no judo, do Jorge Fonseca no judo, na Angélica André, do Diogo Ribeiro, do Gustavo Ribeiro no skateboarding. Estes são os atletas que recentemente, dentro deste ciclo de 4 anos,
recentemente, conseguiram resultados de excelência deste nível. Agora, se em Jogos Olímpicos isso vai acontecer, eu acho que neste momento eles precisam de tranquilidade para se prepararem e focarem naquilo que é o essencial, que é estarem bem no momento em que chega a competição. Por falar em performance, a seleção portuguesa desiludiu no Campeonato da Europa? Eu acho que a seleção portuguesa tinha um objetivo que foi assumido pelo Presidente da Federação, que era meia final. Foi eliminado nos quartos de final, por isso, objetivamente, não cumpriu aquilo que era o objetivo para a participação neste Campeonato da Europa. Se quer a minha opinião, perdemos nos pontapés da marca de grande penalidade naquele que foi o jogo em que, na minha opinião, fizemos a melhor exibição. Mas eu também estava lá, também concordo consigo. Isto no desporto é assim. Umas vezes a bola bate no poste e sai, outras vezes bate no poste e entra. Faz parte. As relações entre o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente a Federação de Futebol, estão sólidas? Estão... Com todas as federações. Com todas as federações, e há sempre, da parte do Governo, quer com as federações, quer com o Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico e a Confederação, que há naturalmente um interesse mútuo de que haja aqui uma parceria robusta, porque nós partilhamos os mesmos objetivos, não é? E só desta forma é que conseguiremos seguramente conseguir coisas interessantes, positivas para o desporto nacional. Sabendo que esta é uma matéria das associações e havendo eleições, enfim, a curto prazo na Federação Portuguesa de Futebol, gostaria de ter um perfil que gostasse de ver à frente da Federação Portuguesa de Futebol? Uma continuidade de Fernando? Em todas as federações o perfil é um perfil de excelência. As nossas federações, se nós tivermos líderes de excelência, se tivermos equipas de excelência, se tivermos estruturas de excelência, estaremos sempre mais próximos de poder ter sucesso. Porque essas equipas, naturalmente, o que vão querer é ter processos consolidados de excelência, estruturas organizadas, apostas robustas naquilo que é no desporto. Nós sabemos que não existem mágicas, mas existem sim apostas que devem ser feitas essencialmente naquilo que são a base do nosso associativismo, que são os clubes, ajudar os clubes a terem uma boa, de qualidade, oferta de prática desportiva, qualificada, para nos ajudar depois, no topo da pirâmide, a ter cada vez mais atletas, treinadores, dirigentes, árbitros mais preparados para assumir os desafios. O desporto é bastante desafiante e os últimos anos têm demonstrado isso mesmo, muito seletivo, muito exigente, muito competitivo. O senhor integrava a direção da Federação quando foi feito o célebre contrato com Fernando Santos e a forma em que foi feito, causou-lhe algum tipo de constrangimento na altura? A forma como Fernando Santos estabeleceu a relação contratual com a Federação Portuguesa de Futebol? Não, esse assunto já foi plenamente esclarecido pela Federação Portuguesa de Futebol. Penso que não há necessidade nenhuma de estarmos a voltar a um tema como este. Voltando ao ponto de partida desta entrevista, aos seus compromissos para o desporto, definiu também como prioridades a integridade das competições e o combate à violência. O que é que já está a ser feito neste contexto? Portugal tem sido dos países mais ativos nestas duas áreas. Foi estabelecida uma convenção internacional na Europa, a Convenção de Macolin, relativamente à integridade das competições e no combate a essa integridade, no sentido de Portugal ter sido dos países signatários dessa convenção e de, por essa via, estar obrigado a implementar um conjunto de medidas. Uma delas, naturalmente, foi criar de imediato uma plataforma de denúncia para este tipo de situações. No que diz respeito à violência no desporto, somos dos poucos países que tomou a iniciativa de criar uma autoridade para a prevenção contra a violência no desporto, que tem cumprido um papel muito importante. Mas eu acho que, neste momento, o que é importante destacar é que
isto é um tema que não é um exclusivo de um determinado país, é um tema que, infelizmente, é recorrente em muitos países no mundo, e que carece naturalmente de um conjunto de medidas, mais até de foro preventivo e educativo, e é nessas que nós estamos focados, é no sentido de incentivar as federações desportivas, os clubes desportivos, através de medidas específicas de formação, aos jovens nomeadamente, e a todos os parceiros que estão envolvidos, no sentido de sensibilizar para os perigos que essas áreas têm. A integridade das competições, essa passa também pela justiça desportiva e pela coerência e celeridade das decisões. Pergunto-lhe se o Tribunal Arbitral do Desporto é para manter e que reformas pretende introduzir nesta área da justiça desportiva. O Tribunal Arbitral teve há relativamente pouco tempo um momento de reflexão, um congresso, onde foram debatidos de uma forma exaustiva os temas relacionados com este período de implementação do Tribunal. Recebemos um relatório com um conjunto de oportunidades de melhoria que estão a ser analisadas, que o objetivo naturalmente é de nós termos um tribunal que possa dar resposta e cada vez uma melhor resposta, mais eficiente, às necessidades do desporto. Portanto, é uma área em que o Governo vai intervir do ponto de vista Há espaço para melhorar, precisamos de melhorar. Mas um bocadinho na hierarquia do funcionamento da justiça desportiva? Sim, essa parte, naturalmente, que são os especialistas desta área que vão fazer aqui a proposta. Aquilo que, essencialmente, nós temos registado e temos ouvido com alguma, podemos dizer, intensidade, tem a ver com os tempos relativamente àquilo que são os processos de decisão. E nós sabemos que na Justiça há um conjunto de regras que têm que ser cumpridas, elas estão determinadas, estão definidas, e havendo espaço, e eu penso que daquilo que já li, da informação que nos chegou, que há aqui um conjunto de sugestões que visam essencialmente isso, melhorar aqui este aspecto, que é um aspecto que acho que é importante e relevante, e acho que havendo esse espaço vamos fazê-lo. Antes de terminarmos, deixe-me voltar aqui diretamente, ou voltar de novo ao futebol. Tem falado diretamente com os dirigentes dos principais clubes? Estão-se interessados em falar consigo nestes meses que leva de governação? Tem havido contactos diretos ou não? Tive alguns, mas os presidentes são de clubes multidesportivos, que têm muitas modalidades, todos eles. Estive num congresso em Braga, organizado pelo Sporting de Braga. Estive em contacto com alguns deles, que é habitual quando os clubes conquistam títulos, mas não houve nenhuma interação particular neste período. Nem nenhuma preocupação que lhe fosse manifestada em particular por parte dos presidentes dos principais clubes, vamos dizer assim, aqueles que mais preponderância têm no panorama, nomeadamente do futebol? Os principais clubes, eu diria que todos os clubes neste momento estão muito focados em conseguir arranjar as melhores condições, os melhores meios para poderem desenvolver a sua atividade. Acho que eles não têm nenhum interesse particular em estar a falar com o secretário de Estado do Desporto, só mesmo quando necessitam. Penso que não há necessidade. E é bom sinal quando isso acontece, que significa que está tudo a correr bem. Quando o governo mudou, por coincidência, mudou também a presidência do Futebol Clube do Porto. Saiu Pinto da Costa depois de um longuíssimo consulado, muitas vezes marcado por um discurso de tensão norte-sul. Com André Vilas-Boas como presidente do Porto, há razões para acreditar no aliviar desta tensão? Eu não senti tensão nenhuma, muito honestamente, e estive inclusive... Então não estava em Portugal. Não. Eu não estou a dizer nos últimos meses, estou a dizer a tensão enfim, que existiu, nomeadamente no discurso até algo regionalista, em algumas vezes de Pinto da Costa, em relação ao sul do país, e vice-versa, também houve atitudes, digamos que... Naturalmente... a partir do sul para o norte. Todos nós temos o nosso estilo. Eu tenho o meu estilo... O presidente do Futebol Clube do Porto tem o seu estilo. Pronto, acho que não... No desporto, estas questões
o importante é ver a bola rolar. Tudo o resto faz parte, é o sal e a pimenta, e nós gostamos muito, porque senão isto era muito monótono, mas acima de tudo o importante é competir, jogar, ter essas oportunidades. Tudo o resto faz parte da vida dos clubes, naturalmente os atos eleitorais, todas essas questões são importantes. Mas depois delas estarem concluídas, que é o caso, penso que desde esse momento até agora, aquilo que nós temos sentido é que os clubes, neste caso em particular, precisam é de tranquilidade para resolverem os seus problemas, que é isso que está a acontecer. E o que espera dos dirigentes desportivos para esta época 2024-25? Que sejam todos muito felizes, que consigam cumprir todos os seus objetivos e que do ponto de vista do discurso, do comportamento... Sim, no desporto nós esperamos sempre comportamentos positivos. Esse é algo que é intrínseco à prática desportiva, ou seja, é uma escola de valores e é disso que nós esperamos. Porque no desporto as coisas naturalmente acontecem dentro dos recintos desportivos e é aí que as grandes mensagens devem ser passadas. E aquilo que esperamos é que naturalmente que nós tenhamos grandes espetáculos, que consigamos, através das competições, das nossas seleções nas várias modalidades, dos grandes eventos esportivos que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, de conseguir passar mensagens positivas que atraiam cada vez mais crianças para a prática desportiva, que nós sabemos que é disso que nós precisamos muito, é conseguir ter as crianças ativas para podermos ter uma nação mais ativa e ter pessoas mais felizes. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite da Renascença. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.